Cansaço, ganho de massa muscular mais lento, uma barriga que não sai de jeito nenhum, mesmo treinando direito. Mesmo fazendo aquilo que você acha estar certo, a maioria dos homens acima dos 30 sente pelo menos um desses sinais e nunca associa com um fator escondido, a testosterona. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais que o seu corpo está te dando e que você provavelmente nunca aprendeu a reconhecer. E fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um teste rápido para você aplicar hoje mesmo aí na sua casa e ter certeza absoluta se sua testosterona realmente está baixa. Bora lá! E o sinal 1 é você ganhar gordura na barriga mesmo treinando e comendo direito. E a dúvida que aparece aqui é a seguinte: ah, mas eu treino, eu como certo, por que minha barriga não sai de jeito nenhum? Tem um motivo para ela não sair, porque a testosterona baixa muda completamente onde o seu corpo armazena gordura, e a região abdominal é a primeira a acumular. Ao mesmo tempo, ela reduz sua capacidade de construir massa magra, que é justamente o que acelera o seu metabolismo. Pensa numa pessoa que treina 4 vezes por semana, ela come com disciplina e mesmo assim a barriga não sai do mesmo jeito que saía há alguns anos quando ela era mais nova. Não é a falta de esforço, isso eu te garanto, é justamente o ambiente hormonal mudando o resultado do mesmo esforço. Você se esforça mais e tem menos resultado. Aqui quem fala é o Sandro Macedo, eu sou personal trainer e empresário, e se você quer se tornar um homem de valor, que tem shape, presença e liberdade depois dos 30, se inscreve aqui no canal que toda semana eu te mostro como. Bora lá! E o sinal 2, você treina, mas a recuperação está cada vez mais lenta. Talvez você esteja pensando, mas a dor muscular não é normal depois de treinar? Sim, é normal você sentir dor depois do treino. O problema é quanto tempo essa dor está durando. A testosterona, lembra do seguinte, ela é um hormônio anabólico, ela acelera o seu reparo muscular depois de um treino. E quando ela cai, o mesmo treino que antes te deixava ali tranquilo e descansado depois de um dia, agora deixa essa dor contínua por 3 dias ou mais. E isso não está certo. Pense em 2 cenários. Você treina a perna na segunda-feira e na quarta você já está recuperado, pronto para o próximo treino. Ou você treina a perna na segunda e ainda sente aquela dorzinha que você treinou na quinta-feira, prejudicando completamente a sua semana e os seus próximos treinos. A diferença não é o treino, é justamente a capacidade de recuperação que está prejudicada. Isso é um grave sinal de testosterona baixa. Eu já reparei isso em mim há algum tempo atrás. Teve uma fase que a minha recuperação pós-treino, ela ficou muito mais lenta do que era. No início, eu achei que era só um acúmulo de treino, um overtraining, né? Um excesso de treinamento. Mas na verdade era um sinal que depois que foi tratado, corrigiu completamente, fazendo com que eu conseguisse treinar mais e ter uma recuperação muito melhor, melhorando o meu dia a dia. E o sinal 3 é justamente a sua motivação para treinar simplesmente diminuir do nada, mesmo você gostando de treinar. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é justamente o seguinte: mas a motivação não varia naturalmente do dia a dia? Sim, ela varia, mas tem diferença entre hoje não tô com vontade de treinar e passar semanas se arrastando para poder ir para academia ou fazer qualquer coisa que você sempre gostou, que sempre foi prazeroso para você. A testosterona, ela influencia diretamente na dopamina e na sua disposição, e quando ela tá baixa, as coisas que te davam energia e te estimulavam, incluindo o treino, elas passam a exigir muito mais esforço mental só para você poder começar e fazer certo. Não é falta de disciplina, pode ser o hormônio justamente falando mais alto para você que é hora de mudar. E o sinal 4 é o seu sono não é mais reparador como antes. Você deve estar se perguntando, mas o que o sono tem a ver com a testosterona? Eu dormir mal ou dormir bem tem a ver com a testosterona? Sim, e tem tudo a ver. A maior parte da produção de testosterona do seu corpo, ela acontece justamente durante o sono profundo. E é uma via de mão dupla. O sono ruim, ele reduz a sua testosterona. E testosterona baixa piora a qualidade do sono e vira um ciclo. Você dorme mal, piora a testosterona, fica cansado e piora ainda mais. Vamos fazer o seguinte, pensa numa situação, em dormir 7 horas e acordar como se tivesse dormido 4. Você fez tudo certo, mas o corpo não entrega a recuperação que ele deveria fazer. E isso impacta diretamente no treino do seu dia seguinte e no dia seguinte. E a sua energia, a sua presença em reuniões, no seu trabalho, onde quer que esteja, cai drasticamente. E isso precisa de atenção. E o sinal número 5 é justamente sobre o seu shape, mas não da forma que você imagina. O sinal 5 é justamente você perder força, mesmo treinando com a mesma intensidade. A dúvida natural aqui é justamente a seguinte: mas força não deveria aumentar com o tempo de treino,
quanto mais eu treino, mais força e mais carga eu consigo levantar? Sim, é justamente isso o princípio. Deveria ser assim. Quando a pessoa começa a regredir sem motivo aparente, ela treina a mesma quantidade de dias na semana, ela faz a mesma dieta, ela tem o mesmo descanso, mas o peso na academia não está aumentando ou está até abaixando, isso é um sinal direto de queda hormonal. A sua testosterona está baixa. Pensa numa pessoa que sempre levantou determinado peso no supino, por exemplo, 30 quilos de cada lado, e de repente, sem lesão, sem mudança de rotina, sem mudar sono, esse peso fica muito pesado e ela tem até que baixar o peso para 25 quilos de cada lado. O corpo está reagindo a menos suporte hormonal para poder construir e manter a força. E o sinal 6 é justamente a sua disposição mental para tomar decisões e se impor cai drasticamente. Talvez você esteja até pensando por aí, mas isso não seria só o estresse do dia a dia, talvez? Estou cansado? Não, mas pode até ser. Porém, a testosterona também influencia na confiança, na assertividade e na sua clareza mental. Quando ela cai, você sente mais indecisão, você tem mais dificuldade em realizar decisões, mais irritabilidade e com coisas pequenas ainda, e menos disposição para poder se posicionar seja onde for. E essa queda na confiança aparece até mesmo no corpo. Ele se fecha, os ombros caem, você ocupa menos espaço, você fala mais baixo. Parece só uma questão de personalidade, não é verdade? Mas tem uma explicação hormonal por trás. Pesquisadores de Harvard colocaram pessoas em posturas de poder. Como assim postura de poder? Em pé, com ombros abertos, ocupando realmente o espaço que elas estavam, por só 2 minutos. E qual foi o resultado? Testosterona subiu cerca de 20% e o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele caiu 25%. Quem ficou com o corpo curvado, com os ombros baixos, sem ocupar presença, teve o efeito contrário. Esse estudo virou um dos mais comentados da psicologia, há alguns anos atrás. Tem gente até hoje que questiona esses números, mas o que ninguém questiona é justamente o padrão. A postura, ela muda completamente o comportamento, e o comportamento muda o resultado. O cérebro, ele recebe esse sinal e interpreta como eu não estou seguro. E isso faz a testosterona cair ainda mais. É um looping. A postura afeta o hormônio e o hormônio afeta a postura e vira um ciclo vicioso. Para mim isso ficou claro depois que eu ajustei o meu treino, o meu sono e a minha alimentação com mais intenção e do jeito certo. Eu comecei a principalmente a me policiar nos lugares que eu estava indo, sempre buscando estar não só alinhado, mas principalmente ocupando aquele espaço. Não foi só o físico que mudou, foi justamente a clareza da cabeça, a disposição para encarar o meu dia. E o corpo e a mente, lembra do seguinte, eles não são duas coisas separadas, eles são e fazem parte do mesmo sistema. E o sinal número 7, ele é o mais clássico de todos e que a maioria dos homens acima dos 30 anos já sentiu. E é justamente a falta de libido. Sua libido cai. E mesmo muitos homens sentindo esse sinal, é o que mais eles ignoram ou têm vergonha de admitir. E talvez a pergunta que você esteja te fazendo é o quê? Ah, mas a libido não varia naturalmente com a idade, talvez quando eu sou mais velho ela diminui com o cansaço, com a rotina? Sim. Ela tem uma variação, mas tem diferença entre variação normal e uma queda constante que se tornou o novo padrão do seu corpo. A testosterona é literalmente o hormônio que regula o seu desejo sexual. É uma das funções mais diretas do seu corpo. Pensa num homem que antes tinha um desejo de forma natural, sem precisar de estímulo, de remédio, de azulzinho, e hoje ele precisa de esforço, ou simplesmente ele não sente mais vontade na mesma frequência. Muitos homens hoje tratam isso como estresse ou fase da vida, idade, e eles seguem em frente sem nem mesmo se questionar. E isso tá errado. Esse sinal, ele não afeta só a vida sexual do homem. A testosterona baixa o suficiente para reduzir a libido, ela também está afetando a energia, o humor, a recuperação e até mesmo o próprio corpo e o shape como um todo. Todos os outros sinais que a gente já viu aqui, a libido, ela é só o termômetro mais visível que você tem. Lembra que eu te falei que eu ia te dar um teste para você fazer aí hoje mesmo na sua casa, para que você consiga saber se tem testo baixo ou não? Então bora lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Sua barba está demorando mais para crescer do que demorava antes? Se você fazia a barba a cada 2 dias, por exemplo, e agora você está precisando de 4 para fazer 5, isso não é só a barba que está crescendo diferente com a sua idade. Pode ser a sua testosterona que está caindo. É um teste muito simples, sem precisar de fazer exame, sem precisar de médico agora. É só você observar o seu próprio corpo. E esse é um dos sinais mais ignorados que existe. Se você for fazer a barba amanhã de manhã e ela estiver demorando mais para poder crescer, fica de olho, porque pode ser um sinal de baixa testosterona e é bom a gente controlar isso. E agora, quando
Conta pra mim, quantos desses sinais você reconheceu em você agora? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de fazer esse teste, que é muito importante. Testosterona baixa, ela não é anormal. Muitos de vocês que estão me assistindo podem estar passando por isso agora sem nem saber. E com a informação certa, treino direcionado, sono, alimentação e o acompanhamento correto, com certeza é possível dar a volta por cima e ter muito mais resultado e mais qualidade de vida. O primeiro passo é justamente parar de ignorar esses sinais. Toda semana aqui você vai aprender sobre shape, presença e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Se inscreve aqui agora e eu te garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Tchau!